A verdade existe? Muitas pessoas acreditam que a verdade existe, que ela é real, que existe uma verdade absoluta ou que existe uma verdade objetiva. E muitas pessoas acreditam que a verdade não existe, ou que a verdade é subjetiva, ou que a verdade varia de acordo com a opinião das pessoas, ou que a verdade varia de acordo com a classe social das pessoas. Eu vou fazer vídeos em detalhes sobre todas essas teorias em breve. Nesse vídeo eu quero responder a pergunta se a verdade existe. Acontece o seguinte, essa é uma pergunta que não pode ser respondida instantaneamente com uma resposta simples, como por exemplo, sim, a verdade existe, ou não, a verdade não existe, porque essa pergunta precisa ser esclarecida. Vamos supor que um meteoro caia no planeta Terra e exploda o planeta Terra e todas as formas de vida no universo terminassem. O que aconteceria é que não existiriam mais sujeitos no universo, não existiriam mais pessoas que pudessem pensar em proposições e essas proposições serem verdadeiras ou falsas. Será que ainda existiria alguma verdade? Você poderia dizer, existiria ainda uma verdade absoluta, mesmo que todas as formas de vida consciente desaparecessem. E aí eu pergunto, o que é essa verdade absoluta? Ela é alguma coisa que está na física? Aí você poderia dizer, bom, ainda seria verdade que a Terra gira em torno do Sol, mesmo que não houvesse nenhum ser consciente para presenciar essa verdade. Ainda seria verdade as leis da física, a lei da gravidade. Mas aí eu pergunto, o que diabos é essa verdade? Por exemplo, se eu disser que a Terra gira em torno do Sol, e se eu disser que é verdade que a Terra gira em torno do Sol, eu estou falando duas coisas diferentes? E como é que a Terra poderia girar em torno do Sol e ao mesmo tempo isso ser falso? Porque acontece que verdade ela existe em contraste com a falsidade. Então se, por exemplo, as leis da física são intrinsecamente verdadeiras, significa que poderiam existir leis da física intrinsecamente falsas. Assim como proposições podem ser verdadeiras e proposições também podem ser falsas. Por exemplo, a proposição a Terra gira em torno do Sol, entre aspas, você coloca a Terra gira em torno do Sol entre aspas, porque essa é a proposição, é verdadeira. Mas essa proposição também poderia ser falsa. Vamos dizer que um rogue planet, aqueles planetas que giram só em torno da galáxia e não giram em torno de uma estrela, batesse na Terra e a Terra saísse da órbita do Sol, então essa proposição se tornaria falsa, de que a Terra gira em torno do Sol. Acontece que proposições não existem na física. Proposições existem apenas na linguagem que é feita por seres conscientes, porque a mente consciente tem a capacidade de se referir a algo e usa símbolos para representar essa referência que ela faz. A linguagem permite que haja proposições verdadeiras ou falsas, mas se todos os sujeitos, se todos os seres conscientes desaparecessem do universo, não existiria mais linguagem, não existiria ninguém para fazer proposições. Então você teria que dizer não que a proposição a Terra gira em torno do Sol é verdadeira, mas que a Terra gira verdadeiramente em torno do Sol. Então eu teria que perguntar como é a Terra girar falsamente em torno do Sol. Se as leis da física são verdadeiras, eu teria que perguntar como poderiam haver leis da física falsas. Leis que existem falsas. Ou seja, se coisas físicas, quaisquer que sejam, pudessem existir sendo verdadeiras, elas também poderiam existir sendo falsas. Então eu teria que perguntar o que raios é uma coisa física falsa, um átomo falso, uma molécula falsa. Acho que já deu para perceber que isso não faz o menor sentido. Então, para acreditar que a verdade pode existir separada de linguagem e separada de sujeitos, você teria que postular uma existência platônica da verdade, ou seja, você teria que acreditar na verdade platonicamente. E o que significa essa palavra, platonicamente? Significa que ela não é física, que ela existe por si só numa espécie de mundo das ideias platônico. Da mesma forma que existe o realismo matemático, que é você acreditar que números existem por si só. Números existem independentemente de sujeitos que pensem nesses números, e nesse caso você defenderia que números existem platonicamente. Então, da mesma forma, você poderia dizer que a verdade existe platonicamente, numa espécie de realidade que não é nem física nem mental. Afinal, a mente é o sujeito. Então, se a verdade existir só para o sujeito, ela deixaria de existir se os sujeitos deixassem de existir. A verdade ser física não faria o menor sentido, porque não existem átomos
falsos para você comparar com átomos verdadeiros, então você teria que postular uma terceira realidade que não é nem física nem mental, que é platônica, e nessa realidade existiriam a verdade e os números e essas coisas abstratas. Acontece que eu não vejo a menor necessidade de postular um mundo platônico quando parece muito claro que a verdade é apenas uma propriedade de proposições. Claramente, se o mundo platônico existir ou não existir, dá na mesma, porque se você faz certas proposições, você pode identificar se elas são verdadeiras ou falsas, dependendo se elas correspondem ao estado real de coisas. Então, por exemplo, se eu digo o copo está em cima da mesa, se o copo estiver em cima da mesa, essa proposição é verdadeira, e se não estiver, essa proposição é falsa. O fato de existir ou não um mundo platônico, onde existe uma verdade platônica, não faz diferença. Continua havendo essa correspondência da proposição com o fato. Dito isso, chegamos numa resposta não muito óbvia da pergunta se a verdade existe, que não é nenhuma resposta verdade existe independentemente de qualquer sujeito, como uma entidade abstrata, e nem significa que eu vou dizer, não, verdade não existe, então tudo pode ser verdadeiro ou falso, depende da sua opinião, ou nada é verdade, nada é falso, 1 mais 1 pode ser igual a 3, socialismo pode ser uma boa ideia econômica. É isso aí, mano, cada um tem a sua verdade. Não, você não precisa se tornar retardado e nem acreditar numa coisa abstrata pela qual não existe nem a menor necessidade de existir. A resposta é a seguinte, a verdade depende de sujeitos porque a verdade depende de proposições. A verdade não é uma coisa em si, mas sim uma propriedade de proposições. Quando você faz uma proposição, ou seja, uma afirmação, essa proposição pode ser verdadeira ou falsa, dependendo se ela corresponde às coisas que realmente existem, aos fatos que realmente existem. Isso significa que a verdade pode ser objetivamente conhecida, ou seja, ela é epistemicamente objetiva, porque eu posso objetivamente comparar uma proposição com o estado real de coisas, mas ao mesmo tempo, se todos os sujeitos desaparecessem do universo, a verdade, sim, deixaria de existir. Porque não haveriam mais sujeitos para fazer proposições e, portanto, não haveria mais proposições que pudessem ser verdadeiras ou falsas. Então a verdade, ela nem é totalmente objetiva e nem totalmente subjetiva, e nem mais ou menos. Ela é objetiva em um certo aspecto e subjetiva em um certo aspecto. Ela é epistemicamente objetiva, porque pode ser objetivamente conhecida, mas ela é ontologicamente subjetiva, porque a existência da verdade depende de sujeitos. E agora eu vou responder um outro argumento, digamos que você seja religioso e você diga, não, a verdade é objetiva porque Deus é a verdade. Mas Deus é um sujeito. Então se Deus é a verdade continua sendo ontologicamente subjetiva, porque Deus é um sujeito e a verdade dependeria dele. Aqueles que não fazem essa distinção entre ontologicamente objetivo e subjetivo e epistemicamente objetivo e subjetivo correm o sério risco de fazer confusões e através dessas confusões você pode acabar postulando uma verdade abstrata desnecessária num mundo platônico, ou você pode acabar ficando meio retardado, dizendo que não existe verdade, que tudo pode ser verdade ou falso, depende do ponto de vista e que tudo é subjetivo. Espero que isso tenha esclarecido essa pergunta. Se você estiver conversando com alguém na internet e surgir essa questão, se a verdade é objetiva e subjetiva, dê o link desse vídeo para ver se esclarece. Essa foi uma resposta fácil à pergunta, mas existem debates muito mais complicados que tentam buscar implicações muito mais profundas dessas questões, baseado na filosofia da linguagem e na parte mais a priorística da filosofia da linguagem, e em breve eu vou falar sobre esse debate todo, como isso se fundamenta nas questões mais básicas e fundamentais da filosofia da linguagem. Em breve nesse canal, assista outros vídeos de filosofia, ética, economia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.